Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Eu trago para nós, nesse dia de hoje, o tema que tem por nome O medo faz parte da caminhada. O medo faz parte da caminhada. Então, através desse tema surge uma pergunta. Eu sou menos cristão por ter medo? Pense nisso. Você é menos cristão por ter medo? Lá em Salmos capítulo 56, versículo 13, está escrito: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. E também em Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aqui a gente vê o medo dessas pessoas as quais Deus queria levantá-las. A história de Moisés nos mostra que até os maiores líderes escolhidos por Deus, eles enfrentam o medo. Quando o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel, Moisés imediatamente expressou sua insegurança. É só você ler a palavra de Deus. Ele teve medo, ele questionou sua capacidade e chegou a pedir que Deus enviasse outra pessoa mais capacitada para aquilo. Ele achava que não era capaz. Isso nos ensina que o medo faz parte da caminhada, mas não pode ser a voz final que determina as nossas decisões. Mesmo diante de sua insegurança, meu irmão e minha irmã, você não pode deixar o medo tomar conta de você. Porque mesmo diante da insegurança de Moisés, ele escolheu obedecer. E o que nós temos que fazer é o que fez Moisés, obedecer, e Deus vai nos capacitar, subir degrau por degrau. Mesmo como um grande líder, o medo ainda estará presente. Essa promessa foi o que sustentou Moisés a não recuar, a dar os primeiros passos. Ele não foi porque estava sem medo, mas porque Deus estava com ele. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, ele tinha que ir, porque ele não teria o que temer estando Deus com ele. E o mesmo vale para todos nós, para cada um de nós. Deus nos chama para nossa obediência a Ele. Deus nos chama para confiar nele. A coragem, ela existe mesmo com medo. O medo faz parte do nosso interior. O medo mostra até onde nós podemos ir. Nós temos que saber que, além disso, está Deus no controle. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer, mas aquilo que você não pode fazer, Ele vai à frente por você. Nós temos que tomar a decisão de caminhar. Essa é a nossa decisão. Muitas vezes nós paralisamos antes mesmo de começar. Por quê? Pelo medo de falhar, pelo medo de não sermos capazes ou de sermos rejeitados. Mas Deus está atento ao nosso coração e conhece as nossas limitações. Ele nos capacita enquanto caminhamos. O importante não é a ausência de medo, meus irmãos, mas é a decisão de seguir confiando na fidelidade de Deus. Josué capítulo 1 está escrito, lá no versículo 9: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
Depois de Moisés, Josué recebeu a difícil missão de liderar o povo rumo à terra prometida. Deus disse que estaria com ele, para ele não temer. E ele tinha um professor que também teve medo, mas superou esse medo e Josué aprendeu com esse professor também esta caminhada. Então, assim como seu antecessor, Josué teve medo. O medo é uma realidade comum até mesmo para os escolhidos de Deus, meus irmãos. O medo, ele é inerente ao nosso ser. Não existe pessoa que não tenha medo, seja ela cristã ou não cristã. Mas a diferença está em obedecer, em saber onde está pisando, em saber quem vai à frente. Josué poderia ter recuado diante de tamanha responsabilidade, mas escolheu confiar. Sua obediência não apenas o fortaleceu, mas também serviu de exemplo para todo o povo de Israel, que precisava de um líder firme naquele momento. Assim como Deus foi com Josué, ele também é para conosco. Cada nova etapa da nossa vida, ela trará desafios, inseguranças, mas a promessa permanece de pé, ela permanece firme. O Senhor caminha conosco, Ele vai à frente. A nossa força está na certeza de que escolhemos o caminho certo, de que escolhemos a decisão certa. A nossa força está na certeza de que não estamos sozinhos. Podemos até sentir medo, mas escolhemos ter fé em meio ao medo. Podemos até hesitar, mas escolhemos avançar. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 7, a palavra diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo tenta nos convencer de que é mais seguro permanecer no mesmo lugar. Mas Deus nos chama para avançar, para dar o primeiro passo, passo de fé. O medo não pode ser governante do nosso coração. Ele pode até existir em nosso coração, mas não pode definir nossos passos. Se Moisés tivesse deixado o medo o dominar, o povo não teria visto a libertação. Se Josué tivesse recuado, Israel não teria conquistado a terra prometida. Eu quero dizer, meus irmãos, que em nossas vidas, o medo também tenta impedir que vivamos as bênçãos que Deus preparou para nós. Por isso, é essencial lembrar que a coragem é fruto da confiança em Deus e não da nossa força humana. Portanto, meus irmãos, eu digo a você, minha irmã e meu irmão, quando o medo vier, e ele vai vir, escolha lembrar das promessas e caminhar em direção às promessas de Deus para a tua vida. Para que você alcance a promessa, você tem que ter uma caminhada. Você tem que caminhar em meio ao medo, caminhar em perseverança e fé, para que você alcance qualquer promessa que Deus lhe fez. Existe uma caminhada. Se você ficar no mesmo lugar, empacado pelo medo, você não vai alcançar a promessa que Deus te fez. Ele diz, tende bom ânimo. Ele diz, confie. Ele diz, esforça-te. Orem, meus irmãos. Declare a palavra de Deus e dê o primeiro passo de fé. Porque Deus está contigo, assim como Ele esteve com Moisés, que Ele esteve com Josué e também com Caleb, por que não, né? Mesmo com medo, seguimos adiante, sabendo que o Senhor é a nossa força, o Senhor é nosso escudo. Nós nunca estaremos sozinhos. E o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que qualquer medo que nós venhamos a sentir. Amém, meus irmãos? Então, Deus te abençoe nesse dia de hoje. Eu vou ficando por aqui com esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual
para a sua vida. Mas não esqueça do que foi falado aqui, que eu não sou menos cristão por ter medo, porque o medo faz parte da caminhada. Amém? Escolha confiar, escolha ter fé. Deus abençoe a cada um de vocês.